Então vamos negociar. Um dos principais medos de quem está passando por essa situação de crise financeira, por quem está inadimplente com dívidas bancárias, como por exemplo, cartão de crédito, empréstimos pessoais, consignados, financiamentos. Um dos principais medos por quem está nessa situação de crise financeira é o fato de correr o risco de perder bens que não têm ligação nenhuma com esse saldo devedor, como o risco de perder um veículo, uma residência por causa dessas dívidas em atraso. E já te adiantando, de certa forma você corre sim um certo risco de perder os seus bens por causa dessas dívidas, cartão de crédito, empréstimos pessoais, consignados, financiamentos. Exatamente isso, você corre sim esse risco de perder algum bem que não tem ligação nenhuma com esse saldo devedor. Porém, é necessário que haja algumas características para que de fato você corra esse risco de perder algum bem que não tem ligação nenhuma com esse saldo devedor. Então, pode-se dizer que a maioria das pessoas acabam se preocupando, né? Acabam criando ali, eu diria que situações que não existem. A maioria das pessoas acabam se desesperando desnecessariamente, simplesmente porque elas não sabem como que acontece, como que a lei funciona em relação, eu diria que a essa penalização pelo não pagamento desse saldo devedor. Então, a partir do momento que você tem mais conhecimento, que você aprofunda um pouco mais, eu não estou dizendo para você ler vários e vários livros, decorar várias e várias leis, negativo. Eu estou dizendo para você saber o básico do básico. Então, a partir do momento que você passa a dominar o básico em relação aos seus direitos de consumidor endividado, você passa a ter um pouco mais de tranquilidade em relação a futuras punições em decorrência do não pagamento de algum saldo devedor bancário, como cartão de crédito, empréstimos pessoais, consignados, ou até mesmo aí um financiamento. Então, a partir do momento que você tem esse conhecimento, você passa a dormir com um pouco mais de tranquilidade. E é sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo de hoje. Três situações onde, de fato, você corre sim o risco de perder algum bem em decorrência desse saldo devedor que está em atraso. Até porque a gente sabe muito bem que a sua casa, o seu veículo, é considerado um bem de família, portanto, é impenhorável. Então, como eu disse para você, é necessário que haja algumas características para que de fato você corra o risco de perder algum bem em decorrência do não pagamento desse saldo devedor. Mas antes da gente ir para essas três situações que você corre sim o risco de perder os seus bens, se inscreva no canal porque toda semana tem conteúdo novo que com certeza vai te ajudar a negociar qualquer dívida com qualquer banco. Então vamos ao que interessa. Sem sombra de dúvidas, negociação é a melhor forma para resolver qualquer que seja o conflito, qualquer que seja o problema, inclusive conflitos financeiros, dívidas. Olha aí a lei do superendividamento, que nada mais é estratégia de negociação. É uma das várias estratégias de negociação de dívidas que você pode estar utilizando para se livrar de uma vez por todas desse saldo devedor, para que você se livre dessa dor de cabeça, eliminando juros e multas que com certeza estão sendo cobrados de forma abusiva, de forma excessiva. E tudo isso você consegue estar utilizando de forma simples e prática, utilizando a lei ao seu favor, criando uma carta de negociação de dívidas, fundamentando essa carta de negociação, utilizando ali o Código de Defesa do Consumidor ao seu favor para que de fato você consiga bons descontos. Então, a partir do momento que você negocia da forma correta, utiliza as estratégias corretas de negociação, você consegue sim um bom desconto e consegue se livrar de uma vez por todas desse saldo devedor. O grande problema é que eu já disse aqui algumas vezes e torno a repetir, hoje um dos principais causadores dessas ações judiciais de cobrança de dívidas tem sido exatamente essas negociações mal planejadas. A pessoa não sabe negociar da maneira correta, acaba fechando um acordo que não cabe dentro do orçamento mensal dela. Sendo assim, ela paga duas, três prestações, quebra esse acordo e a dívida começa a crescer e vira aquela bola de neve. Juros sobre juros que, na maioria das vezes, o banco acaba cobrando, mesmo sendo proibido cobrar juros sobre juros. Mesmo assim, o banco utiliza assim, de algumas estratégias para aumentar ainda mais o valor desse saldo devedor. Então, quando essa dívida chega em um determinado ponto, se torna mais interessante para o banco iniciar uma ação judicial e até mesmo solicitar a busca e apreensão de algum bem que você tenha, sem que necessariamente esse bem tenha ligação nenhuma com esse saldo devedor. O banco pode sim solicitar a busca e apreensão de algum bem que você tenha, um bem que já esteja quitado. Você corre sim esse risco de perder esse bem
por causa dessa dívida. E a primeira situação onde você pode acabar perdendo o seu bem por causa de dívidas bancárias é quando você entrega esse bem de livre e espontânea vontade como garantia real para alguma operação financeira que você vai estar fazendo com o banco. Por exemplo, um empréstimo. Você vai solicitar um empréstimo ao banco e entrega o seu veículo como garantia. O não pagamento dessa dívida pode levar, sim, à perca do seu bem, mesmo sendo considerado um bem de família. Você entregou ele de livre e espontânea vontade. Nesse caso, mesmo sendo considerado um bem de família, você pode acabar ficando sem o seu veículo por causa desse saldo devedor. Então, olha aí a primeira situação onde você pode perder o seu veículo, pode perder um bem por causa de dívidas bancárias. Quando você entrega esse bem de livre e espontânea vontade como garantia real. Outro exemplo simples são os financiamentos. Né? O financiamento, o veículo ali é a garantia real dessa operação. O não pagamento desse financiamento, você corre sim o risco de perder esse bem por causa desse saldo devedor. Até porque o veículo é a garantia desse financiamento. Olha só, vale um ponto aqui de atenção, é uma observação. Muita gente acredita que o não pagamento da terceira mensalidade de um financiamento já gera a busca e apreensão desse veículo. Isso é um mito. Tome muito cuidado, porque não existe nenhuma regra, não existe nenhuma lei que determine que o não pagamento da terceira mensalidade já gera a busca e apreensão desse veículo. Isso é o que é praticado no mercado, mas o não pagamento da primeira mensalidade já pode sim gerar a busca e apreensão desse veículo que está ali alienado a esse financiamento. Como eu disse para você, esse veículo é a garantia dessa operação, é a garantia desse financiamento. Então tome muito cuidado com esse mito de que o não pagamento da terceira mensalidade já gera a busca e apreensão, porque isso não é verdade. Você corre sim o risco de perder o seu bem por causa do não pagamento já da primeira mensalidade. Por mais que isso não seja comum de acontecer, o banco vai sim tentar formas de negociar essa dívida, até porque não é interessante para ele também já solicitar a busca e apreensão desse veículo de forma imediata. Ele vai utilizar de outras estratégias para tentar liquidar esse saldo devedor. Mas tome muito cuidado, porque pode ser que aconteça de você perder o seu bem já na primeira mensalidade em atraso. Segunda situação é quando existe um contrato de confissão de dívidas com cláusula de penhora. Geralmente, isso acontece quando você vai negociar alguma dívida e o banco solicita que você assine um termo de, eu diria, de confissão de dívidas. Se você conseguir pagar essa dívida, conseguir pagar esse acordo do início ao fim, sem problemas. Você vai eliminar esse saldo devedor e ali se encerra todas as, eu diria que, consequências do não pagamento. Todas as restrições são retiradas, qualquer que seja a pendência é eliminada. O grande problema é se você não conseguir honrar esse acordo e se essa confissão de dívida que você assinou tiver essa cláusula de penhora, se você tiver autorizado o banco, por exemplo, a penhorar o seu veículo por causa do não pagamento desse acordo. Como eu disse para você, o seu veículo, a sua casa são considerados bens de família. Porém, se você entregá-los de livre e espontânea vontade, não tem nem o que fazer. Se você vai fechar um acordo, feche apenas se você conseguir honrar essa responsabilidade financeira do início ao fim. Porque, como eu disse para você, se você quebrar esse acordo, além dessa dívida crescer e virar essa bola de neve, você ainda corre o risco de fazer ali uma confissão de dívida e, nesse termo de confissão, ter essa cláusula de penhora. Olha só para você ver a dor de cabeça que vai virar essa negociação. Olha aí, mais uma vez, as negociações mal planejadas gerando ainda mais problemas. Se você negocia da forma correta, você elimina de uma vez por todas essa dívida. Agora, se você negocia da maneira errada, se você assina um termo de confissão de dívidas, né, sem analisar esse termo, tendo ali essa cláusula de penhora, olha só para você ver a dor de cabeça que vai gerar, olha só os problemas que vão surgir. Ao invés de você colocar um ponto final nessa dor de cabeça, você vai ter ainda mais dor de cabeça. Então, tome muito cuidado com esses detalhes que você vai ter se acaso você quebrar esse acordo, se acaso você assinar essa confissão de dívida com essa cláusula de penhora. Tome muito cuidado, porque nessas situações você corre sim o risco de perder os seus bens por causa dessas dívidas bancárias. E para finalizar esse vídeo, a terceira hipótese que você pode acabar perdendo algum bem por causa de dívidas bancárias é quando há a multiplicidade de bens. Se acaso você tiver mais de uma residência, mais de um veículo, você corre sim o risco de perder algum desses bens por causa dessa dívida.
Se você tiver mais de uma residência, apenas uma é considerado bem de família. Você tem uma residência, você reside nela, a outra está alugada, você está tendo renda, você corre sim o risco de perder esse bem por causa dessa dívida bancária. Da mesma forma, acontece em relação ao veículo. Se você tiver mais de 2 veículos quitados, você corre sim o risco de perder um deles por causa desse saldo devedor. Mas vale aqui apenas uma observação, para te deixar ainda mais tranquilo em relação a isso. O banco, ele também vai ter despesas com o judiciário. Ele não vai ter ali, eu diria que êxito de forma tão simples assim. Até porque o banco vai utilizar, antes disso, outras estratégias. Ele vai tentar negociar com você, ele vai tentar chegar a um acordo. Penhorar os seus bens vai ser a última alternativa que ele vai utilizar. E como eu disse, o banco vai ter despesas com o judiciário. Então não é comum que o banco utilize dessas estratégias de solicitar a busca e apreensão de algum bem que você tenha, mesmo que esse bem não tenha ligação nenhuma com essa dívida. Não é comum os bancos utilizarem dessa estratégia com dívidas ali abaixo de 100 mil reais, porque, como eu disse para você, o banco também vai ter despesas com o judiciário por causa de todo esse processo. Então, é muito difícil o banco iniciar essa ação judicial com dívidas ali abaixo desse valor. Mas um motivo ali para você ficar mais tranquilo em relação a isso. Tiago, o único bem que eu tenho é a casa que eu resido, o único veículo que eu tenho é o veículo que eu utilizo para trabalho. Posso perder a minha casa por causa dessas dívidas? Posso perder o meu único veículo por causa dessa dívida? Como eu disse para você, a sua casa, o seu veículo são considerados bens de família, então são impenhoráveis, a não ser que você entregue esses bens de livre e espontânea vontade. Aí sim, você tem um grande problema se acaso você não pagar esse saldo devedor de forma correta até o final. Bom, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.